Hoje eu vou contar pra vocês a razão pela qual eu não queria engravidar. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Mas antes, eu queria muito pedir para você se inscrever no canal se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, ou então colocar 5 estrelinhas se você estiver ouvindo pelo Spotify, uma vez que isso ajuda com que essa mensagem chegue para mais pessoas e eu continue fazendo isso que eu estou fazendo para vocês. Adoro também ouvir muitos comentários de vocês aqui embaixo. No Spotify também temos uma caixinha para deixar comentários e principalmente quando vocês compartilham nas redes sociais que estão ouvindo, eu fico muito feliz. Mas vamos lá então explicar por que eu abri a chamada desse episódio com essa frase. Assim como a maioria das mulheres, acho da minha idade, que tinham muito medo de engravidar na adolescência, eu segui com esse medo para a vida adulta. Mesmo depois de casada, já estando bem estabilizada ali, onde não seria, mais um grande problema na minha vida. Eu acho que eu sempre tive esse medo de engravidar na adolescência, que estava um pouco enraizado desse medo, que eu sei que não sou a única, muitas mulheres da minha idade compartilham esse medo. Só que no meu caso, não era só um medo de engravidar, eu tinha pavor. Um pavor que chegava a chamar a minha própria atenção. Era como se eu não entendesse porque eu tinha tanta aversão. Afinal de contas, eu gostava de crianças, eu não tinha nada contra ver uma mulher grávida, uma amiga grávida, eu ficava feliz por ela, mas eu pensava, pra mim não, aqui não. Eu vi uma mulher grávida na rua, chegou um momento na minha vida que eu via mulheres grávidas na rua e inconscientemente eu encolhia minha barriga, aqui não. Isso começou a me chamar a atenção. Mas por que isso começou a ocorrer? Isso começou em 2020, quando eu tirei o DIU que eu usava. Era o DIU Mirena, um DIU hormonal, que ele não só impedia que eu não engravidasse, mas também evitava que eu menstruasse. Quando eu tirei ele, porque ele venceu a validade, eu não quis mais ter nenhum tipo de hormônio no meu corpo por diversos motivos, eu não menstruei mais. E eu fiquei acho que uns 6 meses investigando por que eu não menstruava, o que estava acontecendo, até que minha menstruação veio. Aí ela ficava 3 meses sem vir, aí ela vinha de novo. E eu passei por vários médicos, vários especialistas, eu cheguei a fazer ressonância na minha cabeça pra ver se não tinha algo estranho ali, porque ninguém conseguia chegar num diagnóstico que hoje eu já tenho, que é síndrome do ovário policístico, por isso as minhas menstruações são irregulares, o meu ciclo é irregular, mas eu consegui já regular ele. É normal a gente desregular o ciclo depois que tira o DIU, né? Demora um tempo pra voltar, adaptar normalmente, mas como eu tinha SOP e eu não sabia, e nenhum exame acusava com certeza que eu tinha SOP porque eu não fechava exatamente todos os critérios pra SOP, eu ficava ali perdida, né? O que eu tenho? E, ok, eu não quero engravidar, não é uma coisa que eu quero pra agora, mas se um dia isso vier na minha cabeça, eu quero poder. E no momento eu não podia porque eu não tava menstruando. Minha menstruação tava irregular, eu não sabia se eu tava ovulando, enfim. E isso veio muito à tona quando eu tirei o DIU, porque eu já estava noiva, algumas amigas estavam casando. E claro, começaram já as perguntas, mesmo eu nem estando morando junto com o Caio. Aquelas pressões, quando vocês vão ter um filho? E os filhos? Então, essa questão começou a aparecer mais na minha vida. Mas isso realmente não era uma possibilidade pra mim. De jeito nenhum. Eu tinha, de fato, essa grande aversão que, como eu comentei, começou a me chamar a atenção. Porque eu acho que tudo que a gente é muito aversivo tá chamando a atenção pra que a gente olhe pra isso, né? Eu acho que é uma chamada de atenção pra gente olhar para essa questão. Então eu acho que uma vez que você aprende a observar muito as suas emoções e depois que você despertou para as questões do seu próprio corpo, da sua própria intuição, fica difícil você negar isso. Então eu sabia que por mais que eu não quisesse ter filho, não quisesse engravidar, na verdade, porque no fundo eu sempre me vi mãe. E eu sempre falei pro Caio e para as pessoas, um dia a gente vai ter, um dia vai ter, mas ao mesmo tempo eu tinha essa grande aversão. Então eu sabia que era algo do meu inconsciente que queria ser visto. Enquanto eu não conseguia nenhum diagnóstico, que de fato eu só consegui esse ano, sim, 4 anos depois de começar a investigar, eu
percebi, então, que eu precisava ir em camadas mais profundas do meu ser e entender. E eu comecei a mergulhar nas profundezas da minha infância, da minha história, da história dos meus antepassados, do feminino. Eu comecei a pensar que eu teria talvez essa aversão porque aconteceu alguma coisa na gravidez da minha mãe, ou então na minha própria infância, mas pelo contrário, eu fui um bebê muito desejado pelos meus pais, muito festejado quando a minha mãe ficou grávida, e durante a gestação a minha mãe estava muito feliz e ela diz até hoje que ela se achava linda grávida, que ela fazia carinho na barriga dela, conversava comigo. O meu pai também tinha uma conexão muito forte comigo ainda dentro da barriga da minha mãe, e de fato eu tive uma infância muito privilegiada, onde eu tenho muitas memórias felizes e não me recordo de nenhuma memória que não seja positiva. Eu vou fazer uma pausinha aqui no podcast porque eu quero muito te contar sobre um suplemento que tem ajudado muitos meus pacientes e me ajudado também, que é o FemiPro da Solfeme. É um suplemento composto de óleo de prímula, borragem e linhaça e ajuda a diminuir e equilibrar os principais sintomas que a gente sente na TPM e na menopausa também. Sintomas como cólica, dor nas mamas, alteração de humor, compulsão por doces e na menopausa até mesmo os fogachos e a irritabilidade. E aproveitem que a gente tem um desconto de 10% off no site da Solfeme utilizando o cupom BASENS. Quando eu comecei a investigar, então, através de cursos que eu fiz, através da minha própria terapia, através de ensinamentos em livros sobre feminino e tudo mais, eu fui entendendo um pouquinho mais da minha história, muito do contexto do qual eu cresci e que de forma inconsciente eu fui absorvendo pra mim como uma verdade. E daí a gente tem duas ramificações: a minha negação do feminino e o medo da dependência. Quando eu falo da negação do feminino, é muito por um lado que eu cresci num meio onde as coisas mais femininas, mais delicadas, mais sutis, mais leves, não eram tão valorizadas. Pelo menos foi assim que eu absorvi esses ensinamentos. Eu vivi ali a adolescência, a minha juventude, muito numa era do girl boss, a gente pode ser tudo, a gente pode fazer tudo, e negar um pouco as questões mais de relaxamento, de cultivar a arte, a beleza, tudo que tange mais essa energia yin. Essa influência do campo que eu cresci, eu vejo que me fez ter uma imagem de mulheres que tinham filhos, que inclusive que eram casadas e que decidiam às vezes ficar em casa e se dedicar aos filhos, como mulheres fracas, como mulheres que tinham menos valor, como mulheres que não eram felizes. E, de alguma forma, nessa minha grande distorção, eu colocava a culpa também na maternidade, que é um momento onde a mulher ela precisa se dedicar a um ser que está dependendo não só de você para o crescimento, para a boa educação, mas também para a própria sobrevivência dele. Então, eu via de maneira inconsciente, tá? Porque, de novo, eu sempre gostei de criança e sempre gostei muito das minhas amigas, nada contra quem tinha filhos. Era uma questão muito minha e de muito inconsciente. E se eu tô conseguindo falar agora é porque eu consegui trazer pra consciência. Então, quando eu trago pra consciência, eu vejo o absurdo que é. Mas, voltando, o que eu enxergava é que, de alguma forma, o filho, ele era um peso para aquela mãe, porque ele tirava a liberdade, ele tirava o poder, ele tirava a admiração, enfim, todas aquelas coisas que eu cresci acreditando que uma mulher forte, uma mulher admirável, uma mulher exemplar meio que eram apagadas e diminuídas com todo esse contexto de uma mulher casada, uma mulher que tem filhos, uma mulher que cuida da casa, da família e de toda essa parte, de fato, mais feminina. E eu percebi que uma das coisas também que estavam influenciando, além dessa negação, dessa energia mais feminina, das artes, que eu não me permitia sentir os prazeres, ou eu não achava que eles eram possíveis se não houvesse um sacrifício antes. Então, isso é uma energia muito distorcida também. E a energia do feminino, ela é muito do prazer, da leveza das artes, da intuição. É uma energia extremamente poderosa quando bem canalizada, quando bem entendida e quando bem empoderada. E eu tava muito desequilibrada nela. Então, eu não tava acessando nada desse poder super feminino porque eu tava achando que ele era outra coisa. Dentro dessa maçaroca toda, ainda tinha a questão de que
as minhas antepassadas, não a minha mãe, mas antepassadas minhas, não tiveram as mesmas escolhas que eu tenho hoje. Então, elas tiveram que ter um filho atrás do outro, não tiveram a consciência, a oportunidade de pensar sobre isso também e nem de viver isso. Se elas queriam ter filhos, casou, tem filho e é isso, a vida é isso. Então era meio que uma coisa automática. Isso foi um peso para elas. Então esse peso que eu via na criança, né, trazer para a mãe também era um pouco das dores das minhas antepassadas, que tiveram que deixar uma vida que elas sonhavam para criar os filhos, para ficar em casa, sendo que isso nem foi uma escolha consciente delas, foi só no automático. Então, claro, elas trazem e passaram esse peso, essas dores pra mim sem se dar conta. E eu entendo isso, mas a partir do momento que eu entendo que isso não é meu, também me traz uma outra perspectiva para a situação. E a outra ramificação que eu vejo que tem nessa história também é justamente a questão da dependência. Eu cresci muito com discursos de que mulher não pode depender de homem, mulher tem que ter a sua própria conta bancária, a mulher tem que ter o seu próprio emprego, a mulher tem que ser livre para fazer, para ser o que quiser e não depender de nada nem ninguém. Claro que ao longo da minha jornada, você vai crescendo, você vai vendo que a gente precisa depender das pessoas e de fato a gente depende das pessoas, não tem ninguém que é independente, a gente precisa das pessoas para tudo. Mas nessa visão de que liberdade igual não depender de ninguém, eu pensava, se eu tenho um ser que depende completamente de mim e eu vou criar uma dependência dele também, porque eu sou a responsável por manter ele vivo, eu achava que isso também de alguma forma ia tirar muito a minha liberdade. E assim, eu acho que por um lado, sim, um filho tira a liberdade de você fazer coisas, mas você tem muitos ganhos com isso e por isso é uma escolha, né? Não tem certo e errado e também são fases, é por um momento, depois você vai conseguir fazer coisas que quando você tá com um filho pequeno você não tem e tudo são fases. Só um parênteses aqui. Então eu sentia que essa falsa sensação de liberdade, e eu digo falsa aqui porque a gente sabe que a verdadeira liberdade é a liberdade da mente e do ego, seria cortada se eu tivesse um filho. Essa foi uma sensação, inclusive, que ela se reforçou quando eu estive no hospital com o meu pai. Meu pai foi internado algumas vezes pra fazer cirurgias, pra enfim, investigar o câncer que ele tinha. E muitas vezes eu fiquei com ele ali por semanas no hospital. E quando ele ficou doente, principalmente no descobrimento da doença, eu me doei demais pra ficar com ele. Eu parei, deixei muito do meu trabalho de lado pra ficar ali com ele. Eu me negligenciei em vários sentidos pra ficar ali com ele, porque ele precisava, eu acho que eu faria tudo exatamente igual. Mas eu lembro que nessa época eu me questionei, eu falei, nossa, eu sei que se eu tiver um filho, eu vou querer me dedicar a ele tanto quanto eu me dedico ao meu pai. Porque eu tô fazendo isso de coração e eu tô gostando disso. Só que uma parte minha tá sendo machucada, tá sendo negligenciada. Claro que com a questão do meu pai era uma questão de escolhas e tudo mais. Mas eu senti que se eu tivesse um filho, seria muito parecido. E eu acredito ainda que seja, mas eu já vejo com um outro olhar. Eu vejo com um olhar de que não precisa ser tão doloroso porque você tem um tempo para se preparar. A questão do meu pai era uma questão negativa, era uma doença e a gente não teve tempo para se preparar. Fomos pegos de surpresa. Então, acho que são situações diferentes, mas que no momento eu atrelei uma outra. E como eu tive que, do nada, deixar de fazer muitas coisas, focar em outras, eu na hora eu pensei, não é isso que eu quero não quero deixar a minha vida que eu tô vivendo, sabe, pra me dedicar totalmente a outra. E tinha muito a ver com o profissional. Enfim, foi uma longa jornada até eu entender que essa aversão a engravidar e a ter filhos não era minha, e sim do externo, de situações passadas, de histórias de antepassados, do contexto onde eu cresci, das crenças que eu carregava junto comigo. E, de novo, eu não preciso entrar em detalhes em tudo que eu fiz. Depois, se alguém tiver interesse, pode vir conversar comigo. Mas foi desde constelação familiar, como eu falei, trabalho em terapia, retiros do sagrado feminino. Eu fui em muitas questões para ir trabalhando. Todas essas camadas desse grande emaranhado, porque vocês veem, não era uma razão, e sim diversas razões que entravam ali num grande emaranhado e me faziam ter essa sensação de que eu não queria engravidar ou ter filhos. Apesar de eu sempre, quando eu pensava no futuro, eu sempre me imaginava mãe. É muito irônico, muito engraçado e curioso isso. Mas dentro de todas essas coisas que eu fiz, eu queria compartilhar com vocês um momento muito interessante que eu tive em um retiro,
onde eu compartilhei essa questão com a Tassi. Para quem não conhece, a gente tem também alguns episódios com ela aqui. Ela é nossa mestre em Reiki, foi ela que nos iniciou no Reiki. Ela também foi a nossa celebrante do casamento. E quando eu compartilhei isso com ela, ela disse assim: Bárbara, eu acho que o que pode te ajudar é você ir se imaginando aos pouquinhos grávida, tendo uma barriga, se imaginando. E quando ela falou isso, eu arregalei o meu olho, eu falei: tá louca, eu não consigo nem ver uma grávida na rua sem contrair meu abdômen. Como que eu vou me imaginar? Eu não consigo. Eu realmente era um lugar que eu não queria me imaginar. Era um medo, uma aversão que se tivesse em mim, realmente era como se me machucasse. Mas eu falei, ok, eu vou tentar. E aí, num momento do retiro, num momento de meditação, onde a gente estava deitada, eu comecei a tentar me imaginar. E foi bem difícil no começo. Foi bem difícil, tava sofrido, eu não queria. E aí, o que me marcou muito, e foi um grande ponto de virada, foi que veio a imagem de mim segurando um bebê. E quando eu olho pra baixo e vejo esse bebê, ele tava enroladinho assim numa manta. Quando eu olho pro rostinho dele, era o rostinho da Foxy, a minha cachorra. E quando eu vi o rostinho dela, da minha cachorra, que tipo, eu acho que foi a coisa que o meu cérebro achou mais próximo de um filho, que pra mim ela é total uma filha. Eu olhei o rostinho dela e eu senti tanto amor, eu comecei a chorar muito. Foi muito interessante porque eu comecei a chorar me sentindo culpada. Era como se eu tivesse negando aquele amor da Foxy. É como se eu estivesse negando a Foxy. Como se eu estivesse negando algo que eu posso sentir muito parecido com o que eu sinto da Foxy, a minha cachorra. Não sei se dá pra vocês entenderem, mas era um choro de culpa, do tipo, como que eu posso negar esse amor maravilhoso, incondicional e incrível que, né, o meu cérebro trouxe ela. Eu acho que se trouxesse um bebê não ia ter o mesmo efeito. Como que eu posso negar isso e ao mesmo tempo, uau, isso pode ser muito maravilhoso, porque a Foxy, ela é uma bênção na minha vida. Ela passou por muitos momentos comigo, ela é minha melhor amiga, acho que precisava de um podcast só pra falar sobre a Foxy. Mas eu pensei, meu Deus, existe possibilidade de amar tanto assim quanto a Foxy, porque ela tava fazendo esse papel ali. E foi muito interessante, porque a partir daquele momento começaram de fato a mudar as coisas, quando eu comecei a olhar por uma outra perspectiva, uma outra ótica. Uma coisa também que agora me veio, que me ajudou muito a ultrapassar essa barreira, foi ter amigas que começaram a engravidar e ter filhos e levar de uma maneira muito leve, muito gostosa, de conseguir levar os filhos para a vida delas e não transformar a vida delas na vida dos filhos, que passaram por momentos difíceis, mas que não tornaram aqueles momentos difíceis maiores do que os bons momentos. Por quê? Elas se permitiram também receber ajuda, porque elas tiveram essa escolha de uma forma consciente, num momento bom de vida. Então, muito diferente do que os antepassados viviam. E de novo, cada situação é uma situação, né? Existem mães hoje que, enfim, têm diferentes experiências da maternidade, da gravidez e da relação com os filhos. Então, eu acho que essas coisas externas, assim, não que essa meditação foi algo externo, mas foi algo muito forte que me trouxe, e também estar mais ao redor de mães que têm uma relação bacana com a maternidade, olhando de perto, me ajudou também a ir mudando algumas coisas. Claro que foram passinhos de formiguinha. Aos poucos a minha menstruação ela foi regulando muito conforme eu caminhava nessa cura do meu feminino, principalmente. Depois eu consegui o diagnóstico de SOP. A minha menstruação ela, tipo, às vezes falha um mês, mas ela vem regular hoje já. Desde o começo do ano ela está vindo todos os meses, então eu tô conseguindo regular. Porque apesar de eu ter os cistos no ovário, eu não consegui exames laboratoriais que fechassem, né, uma glicemia alterada. Eu não fecho exatamente o estereótipo de uma pessoa com síndrome do ovário policístico, sou magra, eu não tenho muitos pelos no corpo, não tenho espinhas, não tenho várias queixas que depois eu descobri que na minha genética, a gente conseguiu fechar o diagnóstico ali, principalmente por características que o meu irmão tem, não necessariamente eu expresso, mas o meu irmão tem, então tem essa carga genética, eu tenho cistos, eu tenho a menstruação irregular, então a gente acabou fechando o diagnóstico, o que foi muito bom pra mim, porque uma vez que a gente tem clareza do que a gente tem, a gente consegue lidar
melhor com isso, não fica uma coisa tão desconhecida. As possibilidades de engravidar começaram a ficar mais claras. Ok, eu tenho essa situação para engravidar, o que seria, como seria, etc e tal. E ficou muito mais leve, porque eu também tinha esse medo, eu não queria engravidar, mas como assim? Eu quero ter essa decisão, eu não quero que uma condição me diga o contrário. É muito louco isso, né? Porque eu não queria, mas daí se eu não tava menstruando, eu também não... Eu queria menstruar certinho, né? Queria ter um ciclo regular. Hoje, eu sinto que essa questão tá bem curada pra mim. É claro que são diversas camadas, eu já tirei muitas. Afinal, são muitos anos trabalhando em cima desse assunto específico. Mas hoje não é mais um peso, hoje eu consigo me imaginar grávida, eu quero ter filhos. Acho que é uma coisa que eu sempre quis, na verdade, mas nunca era o momento. Tipo, não. E aí eu comecei a ter essa aversão muito à gravidez. Eu me sinto, assim, tranquila. Hoje, se vier um filho, eu não estou tentando, a gente não tá nesse processo agora, mas digamos que se viesse por algum descuido, não seria mais uma questão que, se fosse, tipo, há 2 anos atrás, seria minha, pessoal, claro, de, tipo, surtar, de meu Deus. Não, porque eu já tô em paz com isso, eu já aceitei, eu já trabalhei essas questões que precisavam ser trabalhadas e eu fico muito feliz que, tipo, eu tive a coragem de olhar, porque doeu, obviamente, ir atrás de todas essas camadas, era muito mais fácil eu falar que, enfim, que eu não queria ficar grávida, meio que sem entender e com isso. Então, foi um caminho difícil, mas eu fico feliz porque hoje, no momento que eu resolver ter um filho, eu vou ter essas questões resolvidas. Eu fico pensando que se eu simplesmente fosse no automático, seja por pressão social, pressão externa, ou até mesmo, né, tipo, já tá na hora, o relógio biológico, sem ter cavado essas camadas, ia ser um processo muito doloroso pra mim, de diversas questões, e não ia ser só pra mim, mas ia ser também pra minha relação com meu marido e também pro bebê que eu ia estar gerando. Então, claro que tem a questão, o fator biológico ainda, mas eu fico muito feliz que, tipo, demorou um pouco pra isso tudo se resolver dentro de mim, mas quando eu decidi ter, pelo menos, essa carga eu não vou passar pro bebê, porque eu já resolvi antes. E é por isso também que eu queria tocar nesse assunto do quanto é delicado quando a gente pergunta pra alguém se ela quer ter filhos, se ela não, né, quando que você vai ter filhos. Acho que se você quer ter filhos não é um problema, mas quando você vai ter, já tá na hora, e quando que, sabe? Porque assim, eu me incomodava com isso quando eu estava com essas questões todas de eu não quero, então para de me perguntar, para de me pôr pressão. Mas na verdade, a pessoa só estava às vezes perguntando. Hoje, se as pessoas me perguntam, se as pessoas me põem pressão, porque a pressão só aumentou, a pressão externa, eu não ligo mais, eu não fico mais ofendida, porque na verdade a questão estava mal resolvida dentro de mim. Mas é delicado a gente perguntar para uma pessoa, porque a gente não sabe o quão bem resolvido está essa questão para ela. Se de repente ela tá tentando e não tá conseguindo, ou se ela tem questões internas mesmo, como as que eu compartilhei agora com vocês, isso, né, pode ser um gatilho pra ela, ou se... Enfim, são questões muito delicadas e a gente tem que cuidar. Eu não vejo problema em você perguntar, e vocês pensam em ter filhos e tal? Porque eu vou ser bem sincera com vocês. Quando a gente tá ali numa roda de pessoas que você não tem tanta intimidade, não tem muito assunto, você sabe que a pessoa é casada já há algum tempo, você meio que não tem que perguntar, você pergunta. E eu sei que as pessoas às vezes perguntam isso pra mim porque elas não têm o que perguntar, sabe? Pra puxar um assunto. Então tá tudo certo. Agora, quando vem uma coisa mais de pressão, é chato. E, de novo, a gente não sabe pelo que as pessoas estão passando. Então, é um assunto delicado, que eu acho que se você não tem intimidade com a pessoa, é difícil você ficar impondo uma coisa ou outra, porque, como muitas pessoas falam, gravidez, maternidade é muito única, é muito pessoal. E esse processo também de decisão e de querer engravidar, ele mexe com muitas camadas. Mexe com camadas de como foi a gestação da mãe dessa mulher, como foi a infância dessa mulher, como foi o parto dessa mulher, como foram as questões de antepassados, como foi, a circunstância que ela cresceu, as crenças. Então tem muita coisa enraizada. Então eu acho que é um assunto bem delicado pra mulher, de forma assim que eu vejo, pelo menos nas mulheres que eu tenho por perto, assim. Uma questão também que eu tenho muitas conhecidas que estão lidando, que são as questões de abortos, que, né, aconteceram, natural. Então, são questões muito delicadas que tangem aí, que conversam com essa parte do feminino, né, do gestar. E falando nisso, eu adoraria
trazer alguém aqui no podcast que estivesse disponível e aberto pra falar sobre aborto. Eu tenho curiosidade. Assim, a minha sogra já teve alguns abortos, ela contou aqui, né, no podcast, mas eu queria saber, sei lá, enfim. Então, um resumo desse episódio, na verdade, é mais pra compartilhar uma jornada minha, bem pessoal, que eu vivi, e também pra talvez trazer esse lembrete da gente ficar muito observando as nossas emoções e o que a gente sente, o que é nosso, o que é do outro, e fazer as nossas análises, porque existem várias mulheres que não querem ter filhos por diversos motivos, e eu acho que todos são bem-vindos e tá tudo bem, eu não tenho nada contra, inclusive tenho várias amigas super bem resolvidas com o fato de não ter filho, mas essa decisão, ela tem que vir através de uma certeza sua e de uma razão plausível sua, que você esteja bem. O que eu quero dizer é que o meu medo, ele me incomodava. A minha dor, ela me incomodava. E quando é algo que te incomoda, é porque algo não tá certo. Então, eu acho que é importante a gente analisar as nossas razões. Qual que é a razão que você não quer ter filho? Qual que é a razão, né? E ver o quanto isso é teu. E o quanto isso não tá enraizado numa crença que você tá levando e etc, de tudo que eu falei aqui, né? Mas queria fazer esse parênteses também que tá tudo certo se você não quiser ter filhos, porque existem vários tipos de mulheres e vários tipos de razões pelas quais. Essa era a minha, que eu vi que foi muito importante eu olhar pra ela, porque eu transformei ela completamente. E eu me entendi nela, e eu me encontrei, eu aprendi um pouco mais sobre mim mesma, principalmente navegando aí na jornada do feminino, o quanto eu tava negando ele, o quanto isso também tava impactando na minha menstruação. Afinal, demoraram uns 3 anos pra eu regular a minha menstruação. Eu não uso nenhum medicamento. E então, eu acho que a gente precisa, assim, buscar esse equilíbrio e entender da onde tá vindo as nossas decisões, né? São pautadas em quais razões. Enfim, só pra trazer essa clareza, para discutir um pouco sobre esse assunto, que é um assunto profundo, denso, polêmico, mas que hoje eu tô super bem pra falar, e normalmente eu só consigo falar desses assuntos depois que eu já passei, depois que eu já me entendi, já resolvi. Então, tô bem resolvida com isso. De repente, se você está passando por um processo parecido, ou se isso gerou algum tipo de gatilho em você, e você quiser compartilhar também, adoro saber, trocar com vocês. Mas, de vez em quando, tenho o hábito de checar com você mesma como estão, né? Como que você anda psicologicamente com as decisões que você tem tomado na sua vida, principalmente em relação à maternidade, porque isso é uma coisa que não impacta só você, né? E muito importante também conversar com seu parceiro, com seu marido, namorado, parceira, enfim, com quem você tiver sobre essa decisão, porque é uma coisa que vai impactar na vida de todo mundo e de um futuro bebê que não tem culpa de nada, que não entende nada, que tá vindo pra cá, né? Que ele venha por uma decisão interna bem alinhada e bem resolvida. Eu acho que isso é importante. E não no sentido que eu já tenho tudo resolvido, porque o meu feminino, ele é um trabalho diário e todas as minhas questões são trabalho diário. Não tô aqui achando que eu tenho tudo resolvido, mas esta grande coisa que queria ser vista e resolvida foi. E agora é trabalhar no meu feminino, nas minhas coisas, no dia a dia, porque pra mim ele é um trabalho, não é uma coisa fluida, é um trabalho que eu venho desenvolvendo, venho navegando, explorando mais sentir prazer e não me culpando por sentir prazer e ter os privilégios que eu tenho sem o sacrifício, porque antes era muito ligado a isso. Que isso também vai um outro podcast pra falar sobre. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente continue navegando e compartilhando essas questões mais femininas juntas. A grande parte do meu público é feminino. E muitos de vocês já estão aqui bastante tempo, já me viram passar por várias fases. E tá sendo muito legal me descobrir dessa forma mais feminina. E eu tenho certeza que vocês estão vendo a partir das coisas que eu tô compartilhando mais, de estar me permitindo tempo mais com as minhas amigas, fazendo pinturas, artes, sendo mais eu, no meu eu mais autêntico, sem usar
máscaras de que eu preciso isso, eu preciso do sacrifício e tal. Às vezes eu escorrego ainda porque é muito mais fácil, é um modus operandi, um automático. Eu entrar pra essa rigidez, por isso é um trabalho nesse feminino e eu espero que a gente possa trilhar juntos os meus próximos objetivos, digamos assim. Cada vez mais conseguir aproveitar os prazeres da vida em todos os sentidos de prazeres e me encontrar no meu eu mais autêntico e mais equilibrado. Enfim, vamos juntos ver aonde isso vai dar. E eu adoraria ouvir de vocês mais uma vez, aqui nos comentários ou compartilhando nas redes sociais, nos stories que vocês estão ouvindo. Eu adoro ver que tem alguém aqui comigo. E se você gostou desse episódio, se fez sentido pra você, compartilha com alguém que você gosta, que pode, que você acha que pode se beneficiar desse episódio também, dessa história, enfim. E não esquece de curtir aqui também, porque me ajuda bastante saber que as pessoas estão gostando. A se inscrever no canal para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E se você estiver ouvindo no Spotify, não esquece também de dar 5 estrelinhas para toda vez que sair um novo episódio, que ele sai toda semana um novo episódio, você ser avisado. E também tem uma caixinha onde você pode deixar os seus comentários aqui embaixo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na semana que vem.